Era uma vez uma mulher chamada Clara. Aos olhos de todos, ela tinha uma vida perfeita, um bom emprego, um apartamento decorado com bom gosto, amigos para os finais de semana e uma agenda cheia. Mas à noite, quando a cidade se calava e o silêncio tomava conta do seu quarto, Clara sentia um vazio profundo, um silêncio diferente, um silêncio que gritava por dentro. Durante anos, ela ignorou esse sentimento, se distraindo com tarefas, redes sociais e compromissos sem sentido. Mas a verdade é que ela não fazia ideia de quem realmente era. Ela sabia qual era o seu cargo na empresa, sabia a série preferida da melhor amiga, mas não sabia dizer quais eram seus próprios sonhos. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Porque às vezes, o desconforto é o primeiro sinal de um despertar. Certa noite, sozinha na cozinha, Clara teve uma crise de ansiedade. O ar parecia não entrar, o peito apertava, as mãos tremiam. Foi levada ao hospital. Os exames estavam normais, mas ela sentia que tinha algo muito errado com ela. O médico foi direto. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Foi como um tapa na cara. Pela primeira vez, Clara percebeu que a saúde mental não era algo opcional. Não era frescura. Era real. E precisava de atenção. No dia seguinte, ela começou sua jornada de autoconhecimento, sem nem saber exatamente o que isso significava. O início foi desconfortável. Ela tentou meditar, mas sua mente parecia um rádio mal sintonizado. Foi à terapia, mas não sabia o que dizer. Começou a escrever em um caderno, como recomendava um especialista na área, e se surpreendeu com o que apareceu ali. Sentimentos que nunca teve coragem de nomear. Feridas do passado que ela jurava ter superado. Sonhos engavetados que pareciam mortos. A cada página, Clara encontrava um pedaço de si. E quanto mais escrevia, mais percebia o quanto havia vivido no piloto automático. Em uma dessas sessões de escrita, ela se fez uma pergunta simples, mas poderosa. O que me faz sentir viva? E ali, com lágrimas nos olhos, percebeu que não sabia mais a resposta. Foi nesse momento que ela entendeu que autoconhecimento não era uma linha de chegada, mas uma estrada longa, cheia de curvas e espelhos. Ela começou a testar pequenas coisas. Passou a caminhar sozinha aos domingos, sem celular. Desconfortável no início, libertador depois. Voltou a pintar, algo que não fazia desde os 15 anos. E pela primeira vez em anos, sorriu sem motivo. Um sorriso de dentro. Durante esse processo, Clara aprendeu a reconhecer suas emoções, a colocar limites, a dizer não sem culpa e sim com mais coragem. Descobriu que não precisava ser forte o tempo todo. Que chorar não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Que se priorizar não era egoísmo, mas sobrevivência. Percebeu que havia passado anos tentando agradar os outros, adaptando-se, encaixando-se, quando na verdade tudo o que precisava era se acolher. Mas a jornada não foi linear. Teve recaídas. Teve dias em que sentia que estava regredindo. Teve vontade de desistir. E nesses momentos ela lembrou de uma frase que ouviu na terapia. Crescimento dói, mas estagnação adoece. E isso virou seu mantra. Aos poucos, Clara foi reconstruindo sua identidade. Não a identidade que os outros esperavam dela, mas a que ela escolheu com consciência. Começou a fazer escolhas mais alinhadas com seus valores. Reduziu o ritmo. Silenciou o barulho de fora para escutar o que vinha de dentro. E esse som antes abafado começou a guiar seus passos. Hoje, Clara ainda está em processo, porque todos estamos. Não existe um final feliz quando falamos de autoconhecimento. Existe movimento, existe presença, existe consciência. A dor que ela sentia ainda aparece às vezes, mas agora ela sabe acolher. Sabe reconhecer os sinais do corpo, os gritos silenciosos da alma. E mais importante, ela aprendeu a estar com ela mesma, a desfrutar da própria companhia.
a confiar na própria voz. Essa história talvez seja a sua. Talvez você esteja no ponto exato em que Clara estava naquela crise na cozinha. Ou talvez esteja alguns passos à frente ou atrás. Mas se tem algo que você precisa ouvir agora, é isso. Você não está sozinho ou sozinha. A vida que você quer construir começa com um gesto de coragem. Olhar para dentro. E isso pode ser desconfortável, sim. Mas é ali que mora a sua verdade. Se você chegou até aqui, respira fundo. Fecha os olhos por alguns segundos. Pergunte a si mesmo: quem sou eu quando ninguém está olhando? Talvez você ainda não tenha a resposta, mas só de se fazer essa pergunta já deu um passo gigantesco. Porque o caminho do autoconhecimento não é sobre encontrar respostas prontas. É sobre ter coragem de fazer as perguntas certas e caminhar, um passo por vez. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, lembre-se de compartilhar com alguém que também precise ouvir isso. Às vezes, uma história simples pode abrir portas dentro de nós que estavam trancadas há anos. Até o próximo vídeo.